Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Áudio 26, parte 2, capítulo 4, continuação. Anos atrás, um pobre rapaz, imigrante holandês, ocupava-se depois da escola em limpar as vitrinas de uma padaria para sustentar seus familiares. Eram tão pobres que ele costumava diariamente percorrer as ruas com uma cesta para catar pedaços de carvão que caíam dos carros ao descarregarem. Esse rapaz, Edward Buck, não cursou em toda a sua vida mais de 6 anos de escola. Tornou-se, entretanto, um dos mais prósperos editores de revistas na história do jornalismo americano. Como conseguiu isso? É uma história comprida, mas o seu início pode ser contado rapidamente. Começou empregando os princípios preconizados neste capítulo. Deixou a escola aos 13 anos e empregou-se como mensageiro da Western Union, mas nem por um momento sequer abandonou a ideia de ter uma educação. Ao contrário, começou a educar-se. Economizava suas passagens de bonde e deixou de almoçar até conseguir dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografias americanas. E fez tudo em silêncio. Leu a vida dos homens famosos e escreveu-lhes pedindo informações adicionais sobre sua infância. Ele era um bom ouvinte. Incentivou pessoas famosas a falar de si mesmas. Escreveu ao general James Garfield, que era então candidato à presidência, e perguntou-lhe se era verdade que ele fora um rapaz de reboque num canal. E Garfield lhe respondeu. Escreveu ao general Grant, perguntando-lhe alguma coisa sobre uma batalha. E Grant desenhou um mapa para ele e convidou este rapaz de 14 anos para jantar e passou a noite falando para ele. Esse mensageiro da Western Union estava em breve correspondendo-se com a maioria das pessoas mais famosas do país. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Sr. Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, General Sherman e Jefferson Davis. Não somente manteve correspondência com essas pessoas eminentes, como logo que obteve umas férias, visitou muitas delas, sendo um hóspede bem recebido em suas casas. Esta experiência lhe incutiu uma confiança inestimável. Esses homens e mulheres contagiaram-no com uma visão e uma ambição que revolucionaram sua vida. E tudo, permitam que eu repita, foi possível apenas pela aplicação dos princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Marcusson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Ficam tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não somente os grandes homens estimam um bom ouvinte, mas as pessoas comuns também. Como disse Reader Digest uma vez, muitas pessoas chamam um médico quando tudo o que elas desejam é um público. Durante as horas mais difíceis da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo-lhe para ir a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas que queria discutir com ele. O velho vizinho foi à Casa Branca e Lincoln falou-lhe durante horas sobre a conveniência de lançar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln repassou por todos os argumentos prós e contras de tal movimento. Leu cartas e artigos de jornais, alguns atacando-o por não ter libertado os escravos,
e outros porque receavam que ele abolisse a escravatura. Depois de falar durante horas, Lincoln apertou a mão do seu velho vizinho, disse-lhe boa noite e mandou para Illinois, sem mesmo perguntar-lhe a sua opinião. Lincoln falou todo o tempo. Isso deve ter clareado seu pensamento. Ele pareceu sentir-se mais tranquilo depois de falar, disse o velho amigo. Lincoln não queria conselho. Queria apenas um ouvinte amigo e simpatizante com quem pudesse descarregar-se. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isso que, frequentemente, todos os clientes irritados querem, bem como o empregado insatisfeito ou amigo magoado. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que o conheceu descreveu sua maneira de ouvir. Abre aspas. Fiquei tão fortemente impressionado que jamais o esquecerei. Ele tinha qualidades que jamais encontrei em homem algum. Nunca em toda a minha vida vi atenção tão concentrada. Não havia essa coisa do agudo olhar que penetra a alma. Seus olhos eram meigos e suaves. Sua voz era calma e macia. Fazia poucos gestos, mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia, mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significava ser ouvido daquela maneira. Fecha aspas. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas ou mesmo desprezá-lo, eis aqui a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar seu tempo ouvindo a sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Você conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente. E o pior é que muitas delas são proeminentes. Importunos, eis o que eles são. Importunos intoxicados com o próprio ego. Ébrios com o sentimento de sua própria importância. O homem que só fala de si, só pensa em si, e o homem que pensa somente em si é irremediavelmente ignorante. Não é educado, não interessando o seu grau de instrução, diz o Dr. Nicholas Murray Butler, durante muito tempo reitor da Universidade de Colômbia. Assim, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se de que o homem com o qual estiver falando está uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Sua dor de dente significa mais para ele que a fome na China que mata 1 milhão de pessoas. Um furúnculo no seu pescoço interessa-lhe mais que 40 tremores de terra na África. Pense em tudo isso na próxima vez que iniciar uma conversa. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas.